Recordando e progressando. Simbora. Eu quero passar aqui agora para vocês a, a direção que nós vamos tomar aqui, né? Estamos no terceiro dia do mês de Nissan e entendemos que no 14º dia já há um princípio aí que o Senhor nos direciona, que é o princípio da peça. E mediante aquilo que nós estudamos no livro de Esther, nós entendemos aí do propósito, né, que o Purim, ele não funciona em um dia, ele é um ciclo de um ano. Então, hoje nós vamos passar a direção do jejum e vamos começar a falar um pouquinho sobre a Páscoa, que já é a semana que vem. Amém? Então, vamos lá. Abra tua Bíblia aí. Espera aí. Abra tua Bíblia, o livro de Esther. É, de Esther, capítulo 4. Diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, um jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Ester chamou a, a, chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Coisa aqui. Verso 6. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu translado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Ester e fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei e lhe disse e pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, a Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo da província do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester.
Então lhe disse Mordecai, que respondesse a Ester: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai tudo segundo o que Esther lhe havia ordenado. Então veja só, quando nós olhamos para esse jejum de 3 dias, nós vamos entender que esse jejum ele é um jejum que ele vem, vem com uma característica de uma intercessão. Então a gente vai ver aí como uma intercessão mediante a um decreto de morte. Verso, veja só, verso 12, é, verso 12 do capítulo 3. Chamaram, pois, os sacerdotes do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de toda a província e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se lavrou, se selou, perdão. Veja só, e aqui nós vamos ver que era o dia 13 do primeiro mês. No dia 13 do primeiro mês há o decreto. Então, no dia 14, 15 e 16, eles entram em jejum. Ou seja, é exatamente o dia da Páscoa. Se nós olharmos o dia 14, 14, 15 e 16, nós vamos entender aí que é o dia da, o dia da Páscoa, né? O dia estabelecido da Pêssah, que é o que nós falamos. O que Esther fez? Esse símbolo do jejum, na verdade, é o símbolo da obra de Cristo. Os 3 dias sem comer e beber é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. É a obra da cruz. Mas na Páscoa nós não vamos fazer o jejum, é óbvio, porque na Páscoa nós vamos sentar para comer o cordeiro. Então nós vamos fazer uns diazinhos antes para que a gente possa então estar entrando dentro desse ciclo. Por isso essa semana nós não vamos ter jejum, né? Mas segunda-feira, então já convocando vocês aqui. Domingo às 18 horas, nós começamos um jejum de 3 dias sem comer e sem beber. 3 dias. Vai ser fácil, coisa pouca, né? A gente vai passar só 3 dias, sem comer e sem beber. Aqueles que não vão aguentar ficar sem beber água, 3 dias sem comer, bebendo água. Aposto, eu não consigo, pelo amor de my God, eu não consigo ficar sem comer, né? Então, você vai passar, por exemplo, fazer uma refeição por dia, né? E beber um pouco de água por dia. Não, mas eu não consigo também. Eu preciso tomar remédio, eu preciso tomar meu gadernal, né? Porque senão dá uns. Então, peraí. Então, vai, brincadeira, viu? Então, a gente vai fazer, você vai estipular o teu jejum, entendeu? Você vai estipular o teu jejum, e aí. é, mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Seja sincero com você mesmo. Porque às vezes a gente usa algumas coisas como pretexto. Veja só, se você realmente
tem medicamentos ou você não pode por causa da debilidade de saúde, não faça pleno. Estipule o teu jejum. Adeque o teu jejum. Não vá também. O Rivotril, tá certo. Então, veja só. é, Estipule o teu jejum, não coloque algo que vá além do teu limite. Mas se você pode, querido, se você está bom de saúde, mas às vezes, é, às vezes não consegue, tipo assim, já é um hábito do comer, a compulsão do comer, né? Então aqui a gente vai vencer algo. Esses tipos de jejum é um dos tipos de jejum melhor para você vencer crises de ansiedade. Bem, por quê? Porque você vai ter que controlar a tua alma. E você vai entender que muitas vezes o comer que a gente tem é mais o comer por vontade de comer do que o comer pela necessidade de comer, né? Se a gente já tem umas reservinhas, meu irmão, aí você passa de boa, né? Segundo a minha conjuntura, já tem reserva para mais ou menos uns 4 anos, né? Então a gente vai ter aí umas reservas boas. Então veja só, para tu ver. Então veja, como que a gente vai vencer a crise de ansiedade, né? Aí você já vai ver o povo começar a comer, parece que vai comer o mundo inteiro a partir de hoje, né? Fala, não, vai ter que fazer uma reserva, né? Não, irmão, continue a tua vida normal. Mas nós vamos trabalhar três coisas aqui. Veja só, todas as vezes que nós falamos do jejum de 3 dias, nós vamos entender um jejum aonde nós vamos clamar contra a obra da sepultura. Isso é muito interessante. O que que eu tenho visto nessa temporada? Eu tenho visto que é, estamos sendo atacados demasiadamente em alguns aspectos. Estamos entrando nessa nova temporada e aqui eu vou trazer três coisas que eu percebi. Com, a, com essa liberação desse ano das obras do carnaval, alguns pontos eu peguei daquilo que eles estavam fazendo, e a gente sempre entende isso e fala isso. Olha, irmãos, a obra do carnaval é como que uma profecia, eles lançam uma profecia, eles lançam algo para que possa ser estabelecido. Então eu vi que esse ano três coisas nós vamos precisar confrontar. Primeiro, e cada dia nós vamos trabalhar uma dessas obras, contra essas obras, né? Primeiro, a obra dos comando do suicídio. Foi liberado espíritos de morte. Mas quando a gente fala espírito de morte, apóstolo, mas espírito de morte tem todos os dias. Todo dia tem gente morrendo. Não, mas o que eu estou entendendo que esse ano é como que liberasse um ataque de opressão a tal ponto que as pessoas começarão a ficar desesperadas. Crise de pânico, crise de medo, confusão na cabeça, pensamentos acelerados, sabe aqueles pensamentos que começa a estar sendo bombardeado a cabeça, vontade de morrer, vontade de desistir, vontade de parar, vontade de retroceder, sabe assim, o ponto que nós estamos falando, até um áudio que eu tenho mandado da quinta trombeta, que as pessoas procuram a morte, sabe assim, é um ataque de dentro para fora, são uma pressão de dentro para fora. Então, a primeira coisa que nós vamos confrontar, então a gente vai fazer o seguinte: às 18 horas, vai ficar um vídeo de 3 dias, o vídeo vai ficar rolando por 3 dias, na verdade, quer dizer, 3 dias não, vai ter, em 3 dias, vai ter 4 momentos por dia, quatro, eu creio que é quatro, vai ser às 18, meia-noite, meio-dia, e aí entramos às 18 de novo. Então, na verdade, são 3 momentos por dia, né? Aí depois já começa outro dia. 18,
meia-noite e 6 da manhã e meio-dia. Não, são quatro mesmo. Quatro momentos. Nesses quatro momentos nós vamos entrar orando e fazendo alguns desligamentos, algumas orações nesse sentido. Então, o primeiro dia, nós vamos declarar contra as estruturas de morte, contra as estruturas que se levantam contra a nossa vida. Segundo dia, nós entendemos que foi liberado ataques contra a família e contra a economia. Então, nós vamos tratar sobre isso. E o terceiro dia, foi liberado um ataque contra a nossa fé, ou seja, o espírito de apostasia. Então, nós vamos trabalhar isso daqui. Então, a gente começa no domingo, às 18, segunda, às 18, outra, o, outro dia, terça, 18, outro dia, e quarta, 18, nós terminamos. E aí a gente termina o jejum e já nos prepara para sábado. Nós vamos transmitir, como a gente sempre faz, a Páscoa. Nós vamos estar ali em Comodoro, né, fazendo ali na mesa com os irmãos e no horário do Brasil. Brasil brasileiro. Às 18 horário do Brasil, no caso Brasil-Brasília, né, que fica melhor. No horário de Mato Grosso, seria, e Rondônia ali, seria às 15 horas. Então, queridos, fiquem atentos, bem? Fiquem atentos. Pois bem, explicado o nosso jejum, facinho, facinho, nós vamos ver que depois desse jejum, já começamos a nossa corrida de 3 meses. Por quê? Vamos fazer o jejum, depois do jejum já vem a Páscoa, depois da Páscoa já vem 7 dias sem fermento. Depois já vem a contagem do Homer e depois já vem o Pentecoste, que já é o Pentecoste, né? Então a gente já tem, depois aí a gente já tem em torno aí, então, de uns 55 dias bem contado trabalhando aí. Porque se você for ver no livro de Esther, veja, foi no primeiro, no 13º dia. E aí você vai ver que depois, é, no capítulo, deixa eu ver aqui se a gente tem. Depois você vai ver que aqui, no capítulo 8, verso 4, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achar favor perante ele, se estas coisas retas diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreve-se que se revogue os decretos recebido por Amã, concebido por Amã, filho de Amedata, ou Agadita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como podereis ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como podereis ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem parecer, e em nome do rei selai com o anel, porque os decretos foram feitos em nome do rei, e que com o anel se selam não pode se revogar. Então foram chamados, sem detença, os secretários do rei, ao 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. Então veja, começa no primeiro mês, Páscoa, e o selo, o selo da libertação foi no terceiro mês, Pentecoste. Então, na verdade, o livro de Esther, ele vai falando dessa caminhada de um ano. Foi um ano. Ele começa a intercessão no primeiro mês, é declarado e selado no terceiro mês, e a vitória se estabelece no 12º mês. Então, é um ciclo de um ano. Então, a gente vai fazer isso. Bem?
É, bora. É o que eu mais tomo. Água com gás. Mas no caso, esse daí, é, a gente vai de sem água, né? É óbvio, alguns vão com água. Então vamos lá. Quem vai fazer completo vai ser sem água. 3 dias sem comer e sem beber. Quem vai tomar água, tome a tua água. Vamos lá. Irmãos, vamos pegar o nosso painel do tempo e vamos fazer a mesma coisa agora com a questão da Páscoa. Lembrando, para nós só entendermos um pouco a questão da Páscoa. Vamos tirar aqui. Então, nós vamos ver que a Páscoa, ela. Vamos lá. Abra tua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. A primeira vez que se menciona a Páscoa na Bíblia, primeira vez, a primeira menção, é no capítulo 12. 12, que a gente vai ver o Senhor estabelecendo, né, a 10ª praga. E no verso 11, o nome Páscoa aparece, né? Ele diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-la-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. A gente até entrou naquele, é, naquela palavra acerca da Páscoa, né? Até a gente ia falando da questão do cordeiro e tal, a gente entrou um pouquinho, né? Por quê? Porque a gente pega a primeira menção, mas como a gente está falando, as prerrogativas, então nós temos Êxodo capítulo 12, verso 11, o Senhor estabelece então o que seria a Páscoa. Essa é a primeira menção, ou a primeira prerrogativa. Então, essa é a primeira. Mas agora vamos ver como o Senhor vai tratando esse assunto para frente e que é a Páscoa para nós hoje. Depois nós vamos ver a segunda menção da Páscoa, tá no capítulo 12, verso 21. E aí ele está dizendo: chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo a vossa família e imolai a Páscoa. Ou seja, o Senhor falou com ele, agora ele está instruindo o povo. Então, no verso 21, Moisés instrui o povo. Sigamos. Depois nós vamos ver outra menção. 12:27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa. Agora, veja só, vai lá no 23. 12:23.
Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossa casa para vos ferir. Então veja só, queridos, entendemos que a Páscoa foi o livramento contra o destruidor. Então nós entendemos que há uma obra de destruição todo ano. Lembra qual que é o contexto de Purim? A obra da destruição. Interessante isso. Purim foi o decreto de destruição. A Páscoa é um decreto ou a solução ou a vitória contra o destruidor. Venceu o destruidor, escapou do destruidor. Assim foi, porque no primeiro mês quem morre foi Amã, né? Ou seja, o destruidor, aquele que estava intentando a personificação da destruição. E depois, no decorrer do tempo, vai sendo destruída a obra da destruição, que vai ser os 10 filhos, vai ser aqueles que estavam ligados a Amã, mas a cabeça, o que engendra o destruidor aqui, ele é, ele é vencido ou nós somos ocultados dele no primeiro mês, na Páscoa. É, é interessante que essa palavra destruidor, né, o destruidor, é uma palavra que significa destruir, corromper, deteriorar. Ou seja, no começo do ano, ele começa como inutilizar. É uma das palavras também. Fazer com que esteja ferido e comece a se arruinar durante o ano. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é o Senhor nos cobrir de todas as obras da destruição. Mas a primeira menção da Páscoa, ela é uma. Depois nós vamos ver como se estabelecer, porque a primeira Páscoa foi uma coisa. E como isso se estabelece ao longo dos anos. Vamos lá. Porque o Senhor está para verso. Lembra das ombreiras? Passará pela aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossa casa para vos destruir. Então veja, já não é uma coisa pessoal, já é uma coisa da casa. A destruição contra a casa, a destruição contra a economia, a destruição contra o primogênito. Então, essa foi a questão. Não vai destruir as primeiras sementes. Mas veja só: o primogênito dos homens e os primogênitos dos animais. Então, ele está falando de economia, ele está falando de frutificação, ele está falando de família e economia. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. Então, entendemos aqui, vamos lá, estatuto para sempre. Então, nós vamos ver no verso 20, 12, 24, que ele é promulgado como estatuto perpétuo. Gente, não é permuta, é perpétuo. Se é estatuto perpétuo, não tem fim. Então, já começa aqui. Se é estatuto perpétuo, ele não contém um fim nele. Bem? 25. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Então, aqui, Êxodo 25, ele diz que tem que ser celebrado. Beleza.
Vamos lá. Verso 26. Quantos vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Responderei, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou da nossa casa. Então o povo se inclinou e adorou. E foram aos filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara. Beleza. E aqui já temos já, sim, estatuto perpétuo. Aí, no verso 29, o Senhor vai falar, né, da morte dos primogênitos. Então, a Páscoa, como nós falamos, está intrinsecamente ligado aos primogênitos. Está intrinsecamente ligado. Capítulo 12, verso 43. Agora é a saída. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de os teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis ossos nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo macho. Então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então nós temos uma outra prerrogativa da Páscoa. O incircunciso. O que é o incircunciso? Essa não é uma festinha da igreja. Então pegamos aqui o 43 e o 48, a menção. 43, 48. Vamos lá. Não é festinha. Por que que eu vou colocar aqui não é festinha? Porque, nossa, rapaz, a gente vai comer tanta carne lá na igreja, vamos lá com a gente. Vai ser bom demais, meu irmão. A gente vai encher o pandu. Nunca vi a gente comer tanto. Não é festinha de igreja. Essa é uma questão ligado ao quê? Ligado a, a um culto. Esse é um culto exclusivo para os filhos. Né? Ou seja, os circuncidados. Circuncidados aqui, nós entendemos que a circuncisão, né, teve a sua prerrogativa lá no Novo Testamento, que não é mais na carne, mas agora é no coração. Então, é aqueles que entregaram o coração ao Senhor. E isto não é uma festa evangelística. Ela é uma festa para os crentes mesmo, para os filhos. Ou seja, é uma celebração. Por quê, irmãos? Entenda isso aqui. Não é o fato de você sentar para comer a Páscoa que você vai ser livre da morte. Não, a gente entende que é o sangue do Cordeiro. É aqueles que estão diante do sangue do Cordeiro, com o sangue do Cordeiro dentro da sua casa. Então isso é só um memorial. Ele não tem o poder salvador. A Páscoa ou as festas bíblicas não têm o poder salvífico ou transformador. É o sangue do Cordeiro que faz isso. Então é um símbolo de evangelização para os nossos filhos e não é um símbolo de perpetuidade da obra da cruz para nossa casa. Ela é uma festa para nossa casa, amém? E não é uma festa evangelística de como o Arraial Gospel, como a Rave Gospel, né? Então vamos lá. Agora nós vamos para Êxodo 34. Êxodo 34, 25. Êxodo 34, 25, ou Êxodo 34, 18, perdão,
Nós vamos ver o Senhor falando das três festas. No caso, entra como a casa. Você entendeu? Entra como a casa. É celebrando a casa. Aí você entra para casa. O que a gente fala é porque às vezes a gente faz da Páscoa uma festa de, cara, vamos lá conhecer a igreja nesse tempo, né? Nossa, vai ser legal lá na igreja, a gente vai comer. Então a pessoa vai sem propósito, vai só por causa da comida. Isso que eu entendo. Isso não é uma festinha para você mostrar algo. Você tem que entrar com entendimento. É a Páscoa. nós- Ali a gente vai mergulhar em Jesus. Guardarás a festa dos pães ázimos. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei no tempo indicado, no mês de Abib. Isso aí está em Êxodo 34. Então nós vamos ver Êxodo 34 agora. Até aqui, veja só, vou até fazer aqui. Até aqui foi a primeira prerrogativa. Até aqui. Aqui foi a primeira prerrogativa. Agora é o que está sendo passado para nós. O que está sendo passado para nós? Está em Êxodo 34, 18 em diante. Vou colocar 18 mais, que é 18 em diante. Guardará a festa do pães ázimos, que é a Páscoa, 7 dias comerá pães ázimos, como te ordenei no tempo indicado no mês de Abib. Porque no mês de Abib saíste do Egito. Todo aquele que abre a madre é meu também. Todo gado, sendo macho, o que abre a madre é a vaca de ovelha. O jumento, para ele tal. Então a gente vai ver, verso 21. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia descansará. Quer na aradura, quer na cega. Veja só, interessante aqui. O último dia do pães ázimos não se trabalha, ou seja, é também um tempo de descanso, né? Mas aqui nós estamos dizendo que o primeiro dia e sétimo dia, descanso. Uma das instruções. É um dia de celebração. Primeiro e sétimo, viu? Ah, tá. Aí no 22 tem a festa das semanas e a festa da colheita. Verso 23. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, Deus de Israel, porque lançarei fora as nações de diante de ti. Olha que interessante aqui. No verso 24, ele fala o motivo que nós temos que fazer isso. Por que a gente tem que. Amém. Vai com Deus. Veja só. Por que nós temos que fazer isso? Porque o Senhor nos daria vitória dos inimigos. Então, na verdade, quando nós entramos nessas três festas, mas nós não temos vitória em Jesus, apóstolo? Sim, querido. Mas nós estamos entendendo que é a caminhada de vitória. A vitória que nós estamos dizendo é a vitória contra a destruição e a frutificação. E nós não estamos falando aqui agora de salvação. Nós estamos dizendo de frutificação. Verso 25. Olha, interessante. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor, teu Deus, 3 vezes ao ano. Olha o que o Senhor está dizendo, irmão. Olha isso daqui. Espie. 3 vezes ao ano, todos vocês têm que subir. Sobe para celebrar. Mas quem mora? Vamos supor aqui que Jerusalém ficasse no centro do Brasil. Vamos colocar o Brasil aqui e Jerusalém fosse o centro.
Sim, exatamente. Veja só, é, vamos supor que Jerusalém fosse ali Brasília, né? Todo mundo, 3 vezes por ano, tinha que ir lá para Brasília, tá? E a minha terra ia ficar vazia. E o inimigo não ia entrar quando a gente fosse para Jerusalém, os inimigos iam tomar nossas terras. E o Senhor diz: não, se vocês me obedecer, ninguém vai cobiçar a tua terra, ninguém vai desejar invadir a tua terra. Então, um outro ponto aqui, queridos, o Senhor guardará as nossas vitórias, as nossas conquistas. Uma das coisas que a gente não para pensar. Quantas vezes nós conquistamos, mas depois perdemos? Quantas vezes nós, vamos lá, quantas vezes nós vamos avançando e aí de repente você vai lá e, e conquista algo. E aqui eu vou dizer agora como testemunho, testemunho mesmo. Todo ano, antes de eu aprender acerca das festas, todo ano havia muita rebelião. Eu vou dizer por várias coisas. Rebelião no ministério. E era muita rebelião. E a hora que via, rachava tudo. E aquele negócio. E pá, e aquele trem todo. Quando eu comecei a entrar nas festas, e uma das coisas que eu entendi, que tudo que o Senhor tinha me dado, é Ele que tinha me dado. E se alguém quiser tomar, vai ver com Ele, não comigo, porque Ele que tinha me dado. Todas as vezes que as pessoas começam a tramar coisas contra o meu ministério, rapidinho o Senhor vai trazendo luz e essas pessoas são expostas. E à medida que são expostas, elas não conseguem arrancar aquilo que o Senhor tem me dado. Tentam, né? Tentam fazer, tentam denegrir, mas não conseguem levar as minhas porções, aquilo que o Senhor tem dado como ministério. Pode até tentar, mas o Senhor vai trazendo luz. Ou seja, por mais que tente cobiçar as minhas coisas, né, do ministério, o Senhor vai desmontando e fazendo desmonte, e daqui a pouco as pessoas até saem, mas saem sem carregar nada. E aí eu digo, Senhor, é, é, como que isso é verdadeiro? Ou seja, o Senhor guardaria as nossas terras, o Senhor guardaria as obras daquilo que Ele tinha dado, o Senhor guardaria tudo isso. Então, uma das coisas das festas e da Páscoa, do Pentecoste e do Tabernáculo é que o Senhor protegeria as tuas heranças. Amém? O Senhor colocaria uma proteção contra as tuas heranças. Então, em nome de Jesus, que o Senhor proteja as tuas heranças. Amém? Vamos lá. Verso 25. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa, da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da terra, da tua terra, trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Dizei mais o Senhor a Moisés, escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Então vamos entender aqui. Êxodo 34, 25 mais, né? Olha o que ele diz. Esse é com esse teor que nós temos aliança. Esse é o pacto da aliança. Aí eu pergunto, é diferente até hoje? Não, porque a nossa aliança foi feita na onde? Na Páscoa. Jesus pega o pão e diz: é aqui que nós começamos a nossa aliança. Esse é o meu sangue, esse é o meu corpo, o sangue da nova aliança e o corpo que foi partido por vocês. Teve alguma diferença? Não. Tanto o começo da aliança com Israel e o começo da aliança com a igreja, que a igreja não é diferente de Israel,
A igreja é todos aqueles que entraram dentro de Cristo, seja judeus e seja gentios, seja grego, seja bárbaro, ou seja, todos os povos que entraram dentro de Jesus, é através do pacto da Páscoa. Então a Páscoa sempre foi a remissão e a aliança. E as três festas, na verdade, né? O Senhor vai pontuando isso. Beleza. Agora nós vamos para Levítico 23. Levítico 23. Levítico 23. Levítico 23, agora nós vamos ver mais uma vez o Senhor falando agora, transmitindo isso como uma lei. Levítico 23. Olha só, Levítico 23, o cozinhar é um costume que fala, cozinhar no leite da mãe, é um dos costumes que ele faz, né? Eles não comem carne com leite, ou seja, carne com queijo, por causa disso, porque é um mandamento, né? Não cozinhar no leite. É receita, né? Receita culinária. Hoje a gente come a carninha com queijo. Quem não come uma carninha com queijo, né? Um hambúrguer com queijo. Então, é interessante que eles não têm esse hábito de comer carne com queijo. Eles não misturam. Ou com creme de leite. Quem, quem nunca, quem nunca fez isso, né? A gente fala assim, nossa, a gente cozinhar a carne no leite. Sim, irmão, quem nunca fez um estrogonofe? O estrogonofe é cozinhar carne com leite, né? É, sim, então tem certas coisas. Então você vai pedir lá o teu MC Donald lá, lá em Israel, vai vir sem queijo, né? Que não tem esse negócio. Ah, vamos lá. Levítico 23. Levítico 23, no verso 4 em diante, ele vai falar da Páscoa. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado, no mês primeiro, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde. É a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos. Então veja, a Páscoa é no 14 e no dia 15 começa o pão ázimo. Então a gente vai ver que a Páscoa é uma coisa, pães ázimos é outra coisa. Festa dos pães ázimos, ele é uma outra celebração. São 7 dias a partir da Páscoa. Pegou a Páscoa, 7 dias pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra serviço farei, mas 7 dias oferecer oferta queimada ao Senhor, e ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então aqui a gente já começa, mais uma vez, Levítico 23, do 4 mais, né, diante, nós vemos de novo a instrução, instruindo sobre a Páscoa.
Beleza. Vamos embora. Números 9. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa, a seu tempo, no dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, e ao seu tempo a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebram a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se achavam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram-se perante Moisés e Arão. Disseram: estamos imundos por ter tocado em cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar ofertas do Senhor ao seu tempo no meio dos filhos de Israel. Respondeu-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrareis com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixará até amanhã, e dela não quebrarão ossos alguns, segundo todo o estatuto da Páscoa. A, celebra, a celebrarão. Porém, se um homem achar limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Então veja aqui o estrangeiro já entra. Olha que interessante. Mudou a prerrogativa. Aqui o estrangeiro já entra, né? O estrangeiro agora ele pode entrar na Páscoa. Então nós vamos ver números 9, verso 1 mais. Nós vamos ver agora uma nova prerrogativa e nós vamos entender aqui agora a peça do segundo mês, do mês 2. Ou seja, é instituído agora a Páscoa do mês 2. Aqueles que perderam a do mês 1 pode entrar na Páscoa do mês 2. E entendemos também, é, não, aqui ele não fala do estrangeiro. Porque quando a gente olha aqui, a gente vê que o estrangeiro que era, ele se tornava um judeu, né? Ou não? Posso ter entendido errado. Se um estrangeiro habitar entre vós, então é um estrangeiro que está entre eles, também celebra a Páscoa, segundo o estatuto da Páscoa. Não, tá certo, ele tinha que ser circuncidado. Segundo o estatuto da Páscoa, tá lá atrás. O estatuto da Páscoa, o estrangeiro tem que ser circuncidado. Tá certo, é o mesmo. É, veja só, quando nós olhamos aqui agora é instituído a Páscoa do segundo mês. Então, aqueles que perderam a primeira, no 14º dia do segundo mês, tinha a Páscoa do segundo mês, isso. E olha que interessante, qual é a, a, a característica aqui, irmãos? Aqui, mais uma vez, agora nós entramos. Qual é a característica? Aqueles que não puderam, olha o que ele disse, achando perante Arão, disse, imundos e tendo tocado cadáver. Por que havemos de ser privado de apresentar as nossas ofertas?
Então, uma das características da Páscoa, aí eu entro, né? Nós temos batido muito sobre algumas coisas, mas agora veja, já o fato não é o sangue do cordeiro aqui, literal. Nós vamos entender que a maior oferta que Deus deu foi na Páscoa. Gente, se a gente parar para pensar aqui, a maior oferta quem deu foi o próprio Deus na Páscoa. Então ele foi o maior ofertante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou, deu, entregou o seu filho, né, unigênito, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tem a vida eterna. João 3,16. Então nós vamos ver que a maior oferta que dado foi o próprio Deus no dia de Páscoa. Então a Páscoa, ele é o tempo de apresentar as nossas ofertas. Entende aqui? Então a gente tem aqui vem a Páscoa do segundo mês e as ofertas. E agora, veja só, veja um ponto aqui. Aqui agora a gente já saiu da primeira questão aqui, da primeira prerrogativa, porque aqui era o quê? Aqui era um cordeiro, entende? Aqui era um cordeiro. Tinha que imolar um cordeiro. É óbvio que a gente não vai matar um cordeiro. Então tinha essa questão do preço do cordeiro, do valor do cordeiro, tal do cordeiro. Mas quando a gente já vai aqui em números, a gente já não vê nada de cordeiro. A gente vê oferta. A primeira prerrogativa é a prerrogativa de um cordeiro. As outras prerrogativas são as ofertas. Ou seja, eu chego com uma oferta e essa oferta ela não é determinante com um cordeiro. Por isso aqui nós então vamos trabalhar com o quê? Com uma oferta alçada, algo que o Senhor está propondo no meu coração. Vamos continuar. Números 28. Peraí, Números 28, 16. Vamos lá. Vamos lá. Números 28. Números 28, ele vai falar do quê? Das ofertas contínuas. Vai falando das ofertas contínuas, das libações e tudo mais, tal. E quando entra no 16, vamos lá. Números 28, 16. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimadas em holocausto ao Senhor. Aí ele vai colocando aqui, ó. Veja só, queridos, como não é um cordeiro. Ele já coloca aqui, ó, 2 novilhos, um cordeiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito. Então você vê que já não é uma oferta de cordeiro. Se a gente fosse pegar isso aqui no literal, vamos pegar aqui no literal hoje.
Se a gente pegasse aqui, né? É óbvio que não é porque aqui era derramamento de sangue, oferta queimada, era o holocausto. Mas vamos fazer só esse cálculo. Vamos pegar um boizinho, dá em torno de uns R$ 3.500, mais outro boizinho, mais dois novilhinhos, como que é? Um carneiro, e a gente vai colocar tudo com esses 1.500, né? Que a gente fala do carneiro e do cordeiro, são oito. Então nós temos 8 vezes 1.500 mais 7.000. R$ 19.000 de oferta, né? Então veja, aqui a gente já quebra esse negócio, depende de raça, né? Eu só vou aceitar se for Angus, né? Então veja só, é, dá muita grana, dependendo do. Isso. Então quando a gente vai aqui, é, como que eu digo aqui? É, esse, esse padrão das ofertas, que a gente fala da oferta do cordeiro, não é não é um padrão, né? Foi o padrão da primeira Páscoa. Ele não é o padrão das outras Páscoas. Se a gente colocasse aqui, veja só, verso 20: a sua oferta de manjar será flor de farinha, amassada, tal, tal. Então, a gente vai ver que, na verdade, é, é, ele trata agora já como deve ser essa oferta. Vamos seguindo aqui. Abra aqui. Então, a gente viu 28, né? Números 33. Números 33, a gente vai ver que eles celebraram, né? Partiram, pois, de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte à da Páscoa. Só fala só que eles celebraram. Então aqui não tem nenhuma prerrogativa. Agora vamos para Deuteronômios. Deuteronômios 16. Deuteronômios 16, agora lembra, é o relembrar. 40 anos já tinha se passado. E eles estavam agora relembrando. Verso 1 a mais. Guardai o mês de Abibe e celebrai a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta da Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho do teu gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comereis levado 7 dias, nela comereis pães asmos, pães de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida do dia em que saíste do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que sacrificaste à tarde, no primeiro dia nada ficará, até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificará a Páscoa. À tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saís do Egito, então a cozerá e comerá no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás à tua tenda. 6 dias comerás pães ázimos, e no sétimo dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. Então nós vamos ver aqui, né, Deuteronômio 16, a prerrogativa. Que prerrogativa ele está colocando aqui? Mais uma vez, sobre ofertas. Agora veja que ele não estipula mais. Ele fala o quê? Ele fala Abib é o mês Nissan. São dois nomes, né? Abib e Nissan.
Um é egípcio, outro é hebraico. Abibion é hebraico. Nissan é o nome que os egípcios deram pro mês. Então, veja só. é, Quando nós vamos ver aqui, ele está falando o quê? Sobre as ofertas. Então, agora ele fala a oferta do seu rebanho. Ele já não determina, né, a oferta dos seus rebanhos. Segundo aquilo que o Senhor tinha falado, né? Então ele já fala, não, não mais uma vez ele vai falar para comer pães asmos, pães da aflição. Então nós vamos ver aqui que a festa da Páscoa ela é linkada com a festa do pães asmos, 7 dias. Então nós vamos ver, no primeiro dia, celebramos a Páscoa, pães asmos, ervas amargas, o cordeiro, trazemos as nossas ofertas. Depois, contamos 7 dias comendo pão ázimos, sem ter fermento em casa. Tirar todo o fermento de casa e comer pão sem fermento, o matzá. Por quê? Porque isso nos fará lembrar. Então veja só, queridos, aqui pegamos o bizu do negócio, né? Há uma lembrança. Por quê? Para que eu nunca esqueça, há uma lembrança. Então é um memorial. Então é o que eu sempre costumo dizer, há uma memória e um portal, um memorial e um portal. A memória é para que eu nunca permita que a minha alma esqueça da onde eu saí e quem me tirou de lá. E dois, o portal é porque nós vamos entrar com as nossas ofertas. Amém? Sim. A- Aparentemente sim. Fica igual. Tá. Veja agora Deuteronômios, a gente vai ver. E aí agora a gente entra no Deuteronômios 15, não, 16. Aqui agora a gente fecha, né, essa primeira parte. Por quê? Porque aqui no livro da lei, vamos dizendo, das prerrogativas, fecha em Deuteronômios. Ele diz assim: 3 vezes ao ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher. Festa dos pães asmos, festa das semanas, festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Aqui está a prerrogativa do que eu tenho que levar. Deuteronômio 16, 16. O que que eu levo? As pessoas às vezes perguntam, apóstolo, mas qual seria essa oferta? O que que eu apresento? Tá aqui. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Ah, então, rapaz, eu tô cheio de conta, meu irmão. Posso dar R$ 2, né? Porque eu tô cheio de... Tá. Mas aí vem a segunda ordem. Segundo a bênção que o Senhor Deus lhe houver concedido. Então há uma medida. Na proporção que eu possa dar, mas segundo o quanto o Senhor me abençoou. Você entendeu? Aqui vem isso. Qual é segundo a bênção? Não tem um determinante, não tem um determinante estipulado, mas tem um determinante de a tua consciência. O que o Senhor tem feito com você? Você vai determinar a partir daí o que o Senhor tem feito com você. Qual é o derramado do Senhor sobre a tua vida? Por isso que eu tenho falado essa questão e eu tenho batido nesse ponto. Por quê? Porque, irmãos, a gente fala da oferta de um cordeiro, mas vamos lá. Às vezes o cordeiro, a gente pegou lá, eu dou lá R$ 1.500. Às vezes R$ 1.500 para uma pessoa é estritamente pesado, mas para outra é nada. É o que gasta num fim de semana, entendeu? Ou é o que gasta numa semana só com comida.
Então, entenda que, às vezes, o cordeiro, você entendeu? Não é um padrão. E não vai ser um padrão que vai ser satisfatório, ou seja, que vai ser honroso. Às vezes vai ser desonroso, porque o Senhor tem derramado em abundância, tem feito em abundância, e aí você coloca um padrão e a gente vai. O Senhor me abençoou muito, eu chego lá com R$ 1.500, toma aqui minha oferta. Ou seja, isso é sobra, não é uma oferta de honra. Então, por isso não tem um padrão. E às vezes para outros, irmão, é absurdamente absurdo. Ele é, é, ela é totalmente inconsistente, é algo que precisa ser gerado aí em muito tempo. Então, eu preciso entender que essa questão nem sempre um cordeiro vai ser um sinal de honra. E é isso que eu quero, que eu estou trabalhando, porque nós pegamos a partir de escrito de alguns irmãos, e tem um específico que fala sobre a questão do cordeiro, e pegamos esse escrito como um determinante, né? A oferta do cordeiro. Então, a oferta do cordeiro, às vezes, vai se tornar um ato de desonra e não de honra. Nossa, apóstolo, sim. Na Páscoa, um ato de desonra para alguns. Aí chega com a oferta do cordeiro. É desonra. Entendeu? Porque o Senhor derramou em abundância, o Senhor derramou muito, e eu chego com o cordeiro. Né? Por quê? Porque pegamos lá. Esse é o cálculo que, que esse irmão em si, que trouxe isso, pelo menos a gente conhece desse ministro em si, ele fez com o preço do cordeiro lá em Israel. Aí chegou uma conclusão que seriam uns R$ 1.500. Né? Então, determinou. E aí acaba virando religião, né? Esse é o problema. Acaba virando uma religião. Também, quem trouxe isso não foi ele, não. Ele pegou, né? Eu acho que não. Mas o que vai falando, vai trazendo, né? E aí aquilo que a gente fala, irmãos, qual que é o problema aqui? Que eu não faço mais isso, né? A gente vai pegando o que os outros vão falando e a gente não analisa. E vai fazendo, vamos fazendo. Então, hoje, esse ano, eu decidi muitas coisas, né? Como disse, estou dando ré para trás, não nos princípios bíblicos, mas nessas coisas que a gente vai copia e cola, copia e cola. Né? O irmão falou, entendemos que o irmão é um ministro e a gente só copia e cola. Né? E não vamos determinar. Então, vamos lá. É, para minha cabeça aqui, é uma oferta. Você entendeu? Eu falo isso porque, assim, eu vou contar minha primeira experiência com a Páscoa. Se isso fosse um determinante, o Senhor teria falado, porque foi uma das respostas que o Senhor me deu. Na época eu falei, Senhor, quanto? Porque o Senhor trouxe isso daqui. Veja só, eu comecei nessa questão de festa, irmão, não é porque eu vi ninguém. Eu comecei essa questão de festas bíblicas e disso que eu prego, de tempos, estações, não é porque eu vi ninguém. Na verdade, eu fui procurar segundo uma voz que o Senhor tinha me dado. Mas não foi algo que eu vi as pessoas fazendo e falei, cara, isso é legal. Veja, irmãos, eu era um pastor tradicional. Deixa eu tirar aqui, depois a gente continua, né? Amanhã a gente continua, que a gente vai entrar no Novo Testamento. Mas eu era um pastor tradicionalzíssimo. Eu era muito tradicional. E, mediante isso, um dia eu assistindo um vídeo, sabe? Não sei que diacho que eu estava fazendo na internet. Eu assisti assim e apareceu um site do apóstolo Ricardo Rodrigues, da Colômbia. E era chamado, ele tem um congresso chamado Avivamento Mundial. Isso em 2009, não, 2008. E estava passando, sabe assim, aquele mover, assim, um negócio bem interessante. Eu parei para ficar assistindo aquilo. Eu falei, meu Deus.
quanto tempo eu não via isso, né? Porque o único milagre assim, os irmãos já ouviram, né? Nasci nesse meio pentecostal, nesse meio de fogo do reteté, do impor a mão e cair, e de repente eu tinha esfriado. Meu irmão, o milagre maior que eu estava fazendo e vendo era cair gelo, né? Imagina o maior milagre que eu estava fazendo, tão frio que estava, né? Então, a hora que eu olhei aquilo assim, acendeu algo no meu coração profundo. Falei, é isso? Cara, onde eu me perdi? Né? Onde eu me perdi nesse negócio? E aí o Senhor, na hora, não fazia muito tempo que o Senhor não falava assim. Na hora, o Senhor falou: é isso que eu quero. Seja um avivalista. Porque esse foi a primeira palavra, foi a primeira palavra que eu recebi na minha vida ministerial. Você será um avivalista. Mas o que que eu tinha na minha cabeça? Avivalista é aqueles que põem a mão, as pessoas caem e blá, aquela coisa toda. Eu falei, cara, e aí voltou. Você é um avivalista, você é um avivalista, você é um avivalista. E aí me perdi no meio, né? No meio de tantas coisas, parei e virei frio. Depois desse vídeo, o senhor disse: volta para o avivamento, você é um avivalista. E aí eu fiquei olhando, mas aí sabe quando veio um peso no coração? Aí eu falei, mas senhor, eu não acho mais que isso daí é, não acho que isso é avivamento. As pessoas caem, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Tenho isso aqui como avivamento. E eu falei assim, o que que é avivamento? Nessa pergunta, eu aqui dentro, né? O senhor, você é avivalista? Eu falei, tá, mas sim, mas... E eu fiquei pensando, eu falei, mas senhor, o que que é avivamento? Porque eu não sei, não acho legal isso. Aí o senhor começou a falar comigo. Uma das coisas que caiu, estuda sobre os avivamentos. Aí eu fui estudar os avivamentos. E um ponto eu achei em conexão. Todos os avivalistas morreram com depressão. Avivamento do país, da Rua Azusa, que foi um grande avivamento, ele morreu depressivo. Avivamento do país de Gales, ele morreu depressivo. Ou seja, os caras se perderam na depressão. Ou se afundaram numa tristeza. Segundo aonde eu li. Pode estar errado onde eu li. Mas eu fui falando, Senhor, mas o que que é isso? Por que que eles terminaram assim? Por que que os avivamentos foram podados? Por que que essa vida, esse ânimo, esse fervor foi podado no meio do povo? Foi abortado. Essa foi a palavra que eu usei. Foi abortado. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor tem me chamado para ser um avivalista, me ensina o verdadeiro avivamento. E aí começou a jornada. Eu ouvi uma voz dizendo, então aprenda sobre tempos e estações. Aprenda a andar no meu tempo. Porque aí o Senhor começou a trazer como? Existe uma característica que avivamento não é receber um poder. Avivamento é permanecer vivo diante de Deus. Permanecer com vida, permanecer com fervor, permanecer alegre, permanecer com alegria. Isso é avivamento. E aí eu comecei a falar, Senhor, então me ensina a fazer isso. E aí o Senhor disse assim: primeiro ano, volta pro apostólico. Eu não tinha nada eu não sabia, irmão. Quando o Senhor disse que eu era apóstolo, eu quase fiz o sinal da cruz e falei: você tá doido? Porque a única menção de apóstolo, não quero, entenda aqui, não quero julgar, né? Mas o único apóstolo que eu conheci era o apóstolo Valdomiro Santiago. Eu, para um batistão que eu era na época, eu falei: meu, você tá doido, né? Nunca. Sou apóstolo nunca, né? Então, assim, falei: não quero isso não. Tô fora. Aí depois fui entender o ministério do cara, né? Não quero falar nem contra, nem bem, nem mal, mas era a única referência que eu tinha. E como diz, como a minha religião olhava aquilo ali, né? Falava, não, só faltava o chapéu, né? E aí eu comecei a andar. Primeiro ano.
Aí eu fui entender o que era apostólico. Segundo ano, o Senhor disse: volta para Jerusalém. Foram 7 anos. O Senhor fazendo esse caminho, porque a pergunta é: como manter o avivamento? Volta para Jerusalém e restaura as festas. E aí eu fui entender, falar, meu Deus, que diacho de negócio de festa. Gente, eu era eu era tradicional. Eu falei, meu Deus, que negócio de festa? Que festa? Cadê festa? Que negócio de festa, né? E aí eu fui estudar festas. Aí tinha lá Páscoa, Pentecoste. E aí eu fui celebrar a primeira Páscoa. Assim, sem rumo nenhum. Por quê? Porque o Senhor falou, volta, volta, restaura. Então, veja, tudo isso que eu estou fazendo aqui e que eu fui falando, não tem nada a ver que eu vi o irmão fazendo. Não, o Senhor foi falando isso aqui há 15 anos atrás, praticamente, 14 anos atrás. Foi em 2000 e... Não, mais de 15. Tem 16 anos, 17 anos. Então, não era muito mencionado isso no meio do povo. Conheci só um apóstolo que falava sobre tempo, não tinha conhecido mais ninguém, mas assim, e nunca tinha visto também essa pessoa. Então, todo esse negócio de tempo, estação, de, é, de festa, eu não tinha ouvido falar. Então, não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu fui aprendendo com o Senhor. E hoje, quando eu vejo as pessoas falando assim, nossa, apóstolo, que interessante, depois que eu comecei a caminhar, eu tô vendo como é que a minha vida tem, como o meu amor ao Senhor tem mudado, eu falei, isso é avivamento. E aí eu entendi o que é ser avivalista. É manter a fé viva e, e conservar o óleo da alegria e da unção permanente, para que isso não se torne uma rotina e não se torne uma religião, se torne algo orgânico. E aí eu fui caminhando, 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 caminhando. Estamos aí, ó, desde esse tempo. Então, quando eu coloco essa questão das festas, a primeira coisa que eu falei para o Senhor, eu disse, Senhor, tá, eu entendi que eu tenho que fazer o cordeiro, eu entendi que eu tenho que comer pão sem fermento, eu entendi que eu tenho que comer ervas amargas. Beleza. E eu entendi que eu tenho que dar uma oferta. Quanto? O Senhor disse, R$ 1.000. Então, se fosse a oferta do cordeiro, né, alguns podem falar, mas era o cordeiro da época, né? Não, o Senhor não falou um cordeiro. O Senhor falou R$ 1.000. Depois eu entrei na festa de Pentecoste, o Senhor falou R$ 1.000. Depois eu entrei na festa de tabernáculo, o Senhor falou R$ 800. Então, veja, é, isso trouxe um desatar tremendo. Depois de 2009, acho que 2010, 2009, meu irmão, as coisas sim, realmente trouxe um desatar. Então eu vejo o desatar do Senhor. Mas depois, no outro ano, foi R$ 1.000? Não, porque eu entendi que o Senhor me abençoou. Então eu não trouxe mais R$ 1.000. Eu trouxe outro valor. No outro ano, eu trouxe outro valor. No outro ano, eu trouxe outro valor. No outro ano, eu trouxe outro valor. Ou seja, eu fui aumentando os valores. Por quê? Porque você foi me abençoando. E aí eu entro como essa questão de Páscoa ou de, de ofertas, porque chegou um determinado tempo que a gente pegou desses outros irmãos, e aí você para de ouvir e você vai Ctrl-C e Ctrl-V. Eu comecei a trazer, não, é oferta de cordeiro. Aí eu vi as coisas já querendo, já não fluir como estava fluindo. Falei, peraí, mas o que está acontecendo? E aí você começa a querer analisar, falar, e desde o ano passado, eu tenho nada, eu falei, não, peraí, tá errado esse negócio. Não foi assim que o Senhor me ensinou. Entendeu? A gente está pegando o que os outros estão fazendo. E eu não comecei fazendo isso com o que os outros estavam fazendo. Eu comecei a fazer segundo o entendimento que o Senhor estava me dando das Escrituras. E eu vou continuar segundo o entendimento que o Senhor me trouxe das Escrituras. É aqui que eu vou andar. Porque fora disso, a gente vai fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Amém? Então, terminamos em Deuteronômios, em Doutor Anônimos, e amanhã a gente entra
É, quer dizer, amanhã não, amanhã eu tô de viagem. Na quinta-feira a gente entra, avisa lá. Na quinta-feira a gente entra, fazendo aí, trazendo o Novo Testamento. O que o Novo Testamento fala acerca disso? Não adianta a gente querer copiar, né? Não foi assim que aconteceu. Então não adianta a gente querer ficar copiando, né? Amanhã não, só quinta. Amém, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom. Shalom, shalom.